Olá, sou a professora Gilda, professora de matemática, e hoje a nossa videoaula será sobre expressões envolvendo potência. Expressões envolvendo potência. Então, o nosso primeiro exemplo vai ser menos 2 elevado ao cubo menos 1 elevado ao quadrado mais menos 3 elevado ao quadrado menos 2 na quinta potência. Bom, qual o nosso primeiro passo para nós podermos calcular uma expressão que envolve potência? Então, o primeiro passo é calcular cada uma das potências. Vamos relembrar a potenciação. Então, a primeira potência, menos 2 elevado ao cubo. Como é que a gente calcula? O expoente me diz quantas vezes multiplicarei a minha base. Naquele caso, 3 vezes por ela mesma. Então, seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 3 vezes. O sinal. Se nós relembrarmos uma regrinha, expoente ímpar, negativo fica negativo. Expoente par, negativo fica positivo. Se nós não relembrarmos desta regrinha, não lembrarmos disso, a gente pode fazer a regra de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos e assim por diante. Então, nesse caso, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Menos com menos dá mais e mais com menos, menos. Então, embaixo do menos 2 elevado ao cubo, a gente vai colocar o menos 8. Agora nós vamos repetir este menos, que não faz parte da potenciação, e vamos para o próximo cálculo, que seria menos 1 elevado ao quadrado. Então, o expoente me diz quantas vezes multiplicarei a minha base. Menos 1 vezes o menos 1. Lembrando, expoente par, negativo fica positivo. Então, 1 vezes 1 dá 1 e menos com menos dá mais. Então, a gente vai colocar embaixo do menos 1 elevado ao quadrado mais 1. Positivo, vamos repetir esse positivo que não faz parte da potenciação. Vamos calcular o próximo, que seria menos 3 elevado ao quadrado. Então, menos 3 elevado ao quadrado seria menos 3 vezes o menos 3. Lembrando da regrinha, expoente par, negativo fica positivo. Então, 3 vezes 3 dá 9 e menos com menos dá mais. Então, a gente vai colocar abaixo do menos 3 elevado ao quadrado, a gente vai colocar o mais 9. Vamos repetir também esse negativo e vamos calcular a próxima potência. A próxima potência seria menos 2 na quinta potência. Então, a gente já sabe, expoente ímpar, negativo fica negativo. Então, menos 2 vezes menos 2, 5 vezes. Então, seria 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 16, vezes 2 32. Lembrando que a gente já sabe que esse expoente vai ser negativo. Mas se eu não lembrar, menos com menos dá mais, com menos menos, com menos mais, com menos menos. Então, embaixo desse menos 2 na quinta potência, a gente vai ter o menos 32. Bom, o nosso próximo passo agora é resolver os sinais. Negativo fora do parênteses e positivo dentro, a gente tem duas maneiras para pensar. O negativo antes do parênteses, ele modifica o sinal de dentro do parênteses. Então, neste caso, positivo se tornará um negativo. Se tivesse o negativo, se tornaria positivo. Mas posso pensar também da seguinte maneira.
dois sinais diferentes, então ficaríamos com o negativo. Aqui, o mesmo processo, dois sinais iguais, fica o mesmo sinal, ou positivo antes do parênteses não altera o sinal de dentro do parênteses. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um negativo antes e um negativo dentro, então altera, fica positivo, ou pensar o seguinte, que dois sinais iguais, nós temos um positivo. E agora a gente vai resolver. Temos dois jeitos de se fazer. Ou eu resolvo esses dois e o resultado com o próximo, sinais iguais, a gente soma, então 8 mais 1 dá 9, negativo com o próximo resultado, onde eu vou resolver sinais diferentes, diminuo e conservo o sinal do maior, que vai dar 0, ou lembrar, são dois números iguais, os sinais são simétricos, então 0. E aí a resposta será 32 positivo. Ou temos um outro jeito de se calcular. Eu quero somar primeiro os negativos, primeiro os positivos, então ficaríamos com menos 9, porque sinais iguais a gente soma e mantém o mesmo sinal, sinais iguais a gente soma e mantém o mesmo sinal. E aí, por fim, a gente tem sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Quem é o maior? 41. Ele é positivo. 41 menos 9 dá o 32. Nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo também é bem simples, né? Nós continuamos com a regra de se calcular primeiro a potência. Então, a gente tem 2 elevado ao cubo vezes 4 elevado na zero menos o 4 elevado ao quadrado dividido por menos 2 elevado ao quadrado. Então, qual é o próximo passo? Calcular primeiro as potências. Então, a gente já sabe fazer isso, né? A gente já revisou no primeiro exemplo. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, positivo, né? Vezes, relembrar que qualquer número elevado na zero vai ser sempre 1. 4 elevado ao quadrado vai dar 4 vezes 4, 16, dividido. Menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, vezes 2 dá 4. Qual é o nosso próximo passo? Calcular as multiplicações e as divisões se houver. Neste caso, nós vamos resolver 8 vezes 1 dá 8, 16 dividido por 4 dá 4. Agora, a gente vai resolver conforme a regra de sinal. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Então, 8 menos 4 dá 4 e o maior é 8 e ele é positivo. Então, a resposta ficará mais 4. Próximo exemplo. Menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 1 meio ao quadrado, dividido pelo mais 3 ao quadrado, mais menos 1 sexto elevado ao quadrado. Continuamos com o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Resolver primeiro as potenciações. Então, continuamos com esta regra. Resolvemos aqui, aqui, tá? Todos que temos a potenciação.
Qual é a diferença dessa expressão para de antes? Nós temos aqui fração, mas a regra é a mesma, não se preocupe. Aqui a gente tem 2 vezes 2 dá 4, menos com menos, 4 positivo. Esse negativo continua negativo. Agora a gente vai relembrar. Como que a gente calcula uma fração, uma potenciação de fração? O expoente continua dizendo quantas vezes multiplicarei a minha base. Então, seria menos 1/2 vezes menos 1/2. Continua a regra de expoente par positivo, expoente par negativo fica positivo, expoente ímpar negativo continua negativo. Como é que se calcula uma fração? Em linha reta, né? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Isso aqui eu tenho que relembrar como é que se multiplica a fração. Então, menos com menos dá mais, 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2 dá 4. Então, abaixo desse menos 1/2 elevado ao quadrado aqui, a gente vai botar mais 1/4. Dividido. 3 vezes 3 dá 9, então 9 positivo. Esse positivo continuará, então, menos 1/6 elevado ao quadrado. A mesma regra que a gente usou aqui para o menos 1/2. Então, menos 1/6 elevado ao quadrado. Então, temos menos 1/6 vezes menos 1/6, que a gente calcula isso aqui em linha reta, né? Multiplicação, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, menos com menos dá mais, 1 vezes 1 dá 1 e 6 vezes 6, 36. Continuamos com, se o expoente é par, negativo fica positivo. Então, abaixo desse menos 1/6 elevado ao quadrado, a gente bota mais 36 avos. Agora, a gente vai calcular os sinais e qual é o nosso próximo passo? Se houver multiplicação ou divisão, a gente tem que calcular isto por primeiro. Então, nesse caso, nós vamos repetir o 4. Aqui, a gente pode deixar esse negativo por enquanto, porque nós vamos ter que calcular essa divisão aqui. E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que relembrar como é que se calcula a fração e um número inteiro. Só relembrando, se calcula, tem 2 jeitos. Eu posso calcular primeira fração multiplicados pelo inverso da segunda, ou aquele jeito simples. O inteiro sempre vai ter 1 aqui e a gente multiplica em x. Então, esse é o jeito mais prático, que todo mundo sabe, que é mais fácil de calcular divisão de fração. Então, 1 vezes 1 dá 1 e 4 vezes 9, 36. Aí a gente tem 2 sinais iguais na divisão, então nós continuamos com 1/36 avos positivo. Aqui a gente pode transformar 2 sinais iguais, temos 1 positivo. Aí a gente vai ter 4, aqui 2 sinais diferentes, nós temos 1 negativo. Aqui nós temos um jeito prático de calcular. Se vocês pararem para observar que são iguais e são sinais simétricos. 4 será a nossa resposta. Se eu não relembrar disso aqui, o que eu vou ter que fazer? 4 menos 1/36 avos mais 1/36 avos. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum. Aqui nesse 4,
é como se fosse 1. O mínimo entre 1, 36 e 36 é o próprio 36. Como é que a gente calcula? Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, ou seja, divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Então, a gente divide esse 36 por 1, que vai dar 36, e esse 36 multiplicará pelo 4, que vai dar 144. 36 dividido pelo 36 vai dar 1, que vezes 1 vai dar 1. 36 dividido por 36, que vai dar 1, e esse 1 multiplica por 1. Continua-se a regra do simétrico, onde vai zerar, onde a gente vai ficar com 144 dividido por 36, e a gente sabe, simplificando pelo no máximo 36, isso aqui vai dar 4 sobre 1, que vai dar 4. Poderia começar a simplificar por 2? Poderia. Vou chegar no 4 do mesmo jeito. Nosso próximo exemplo, então. Nosso próximo exemplo é 3 na menos 1 mais 2 na menos 2 menos 4 na menos 1. Bom, a gente tem que relembrar o quê? Expoente negativo, nós temos uma outra regra. O primeiro passo é fazer a inversão. O segundo passo, multiplicar a potência. Então, primeiro passo nesse caso, nós vamos fazer as inversões para que esse expoente torne-se positivo para a gente poder calcular. Então, aqui todos são inteiros, então a gente vai colocar como se fosse 1 embaixo de todos, né? E aí a gente vai fazer essa inversão. No caso, 1/3 na 1 positivo, mais 1/2 na 2 positivo, menos 1/4 na 1 positivo. Agora, qual é o nosso próximo passo? Calcular a potência. Como a gente já sabe calcular a potenciação de fração, que a gente já revisou, a gente calcula. 1/3 na 1 é o próprio 1/3. 1/2 elevado ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Esse negativo fica aqui por enquanto, menos 1/4 na 1, menos 1/4. Agora a gente tem que resolver este sinal aqui. Dois sinais iguais dá um positivo. Então, temos 1/3 mais 1/4 e mais 1/4. Aqui a gente tira o mínimo múltiplo comum entre eles, entre o 3 e o 4. Bom, relembrando o MMC, só para relembrar, a gente faz uma gradezinha. Se tiver pelo menos um par, a gente começa dividindo pelo 2. Então, 4 dividido pelo 2 dá 2. Repetimos o 3. Continuamos dividindo pelo 2. Repetimos o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2, 12. Esse é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Bom, a gente relembrou no exemplo que se passou. Divide pelo de baixo, 12 dividido por 3 dá 4, e o resultado multiplica pelo de cima. Então, 4 vezes 1, 4. 12 dividido pelo 4, que dá 3. 13 vezes 1, que dá 3. 12 dividido pelo 4, que dá 3. 3 vezes 1, dá 3. A regra de sinal é a mesma da adição algébrica, né? Então, todos são sinais iguais. Então, a gente soma 3 mais 3 dá 6, mais 4 dá 10. 10, 12 avos.
Relembrando, toda fração pode acontecer de uma suposta simplificação. Então, neste caso aqui, o divisor comum entre 10 e 12 é o 2, onde a gente vai dividir, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Então, 10 dividido por 2 dá 5 e 12 dividido por 2 dá 6. Então, são 5 sextos como resposta. Nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo vai ser 4 elevado a 0 mais 4 na menos 1 divididos por 4 na 0 menos 4 na menos 1. Então, o passo é o mesmo. Primeiro a gente faz a inversão. Então, aqui é como se fosse 1. Aqui eu já posso calcular. 4 na 0 é 1, mais 1 quarto na 1, divididos. Aqui, 4 na 0 é 1. Aqui eu vou ter que fazer a inversão. 1 quarto na 1. Agora eu calculo. 1 mais 1 quarto na 1, 1 quarto. Ou menos 1 quarto na 1, 1 quarto. Bom, como eu tenho parênteses aqui, primeiro eu vou ter que calcular dentro do parênteses e os resultados eu vou dividir, porque a regra é essa. Se houver parênteses, primeiro eu calculo tudo que tiver dentro do parênteses. Então, aqui eu já sei que tenho que tirar o mínimo aqui e o mínimo aqui. Então, o mínimo entre 1 e 4 é 4. A gente já sabe. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, 1. A mesma coisa nós vamos fazer com o próximo. O mínimo é 4, dividimos pelo de baixo e o resultado multiplicamos pelo de cima. Então, 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1. Dá 4, menos 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. A regra é a regra da adição. Dois sinais iguais, a gente soma. Dois sinais diferentes, a gente diminui e conserva o sinal do maior. 4 menos 1, 3 quartos. Qual seria o resultado? A gente já relembrou. Divisão de fração, a gente multiplica em x. Então, 5 vezes 4, 20. E 3 vezes 4, 12. A gente vai ter que simplificar. Começamos a dividir pelo 2, né? Só para mostrar para vocês. Então, vai ser 10 sextos. Continuamos a dividir por 2, que vai dar 5 terços. Poderíamos fazer diferente? Poderíamos dividir diretamente por 4? Poderíamos fazer uma divisão direta, uma simplificação direta. Dividir no máximo pelo 4, que é o divisor comum entre eles, e ficaria 5 terços. Então, simplificar, cada um simplifica de um jeito, de uma maneira, desde que essa resposta seja a mesma. Então, nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo, por exemplo,
eu vou ter 5 terços na menos 2, menos 1/2 na 2, menos 3, tá? O que a gente pode fazer quanto a esse exemplo? O mesmo processo. Primeiro eu vou ter que fazer essa inversão. 3 na quinta, 3 sobre 5 elevado ao quadrado para se tornar positivo, então eu faço a inversão. Aqui tem que cuidar, um é negativo, o outro é positivo. O positivo não há necessidades da inversão, por isso que eu tenho que ter um cuidado especial, porque eu posso me enganar, né? Um é negativo, o outro é positivo. O positivo não se inverte. Aí eu vou calcular. 3 vezes 3 dá 9. 5 vezes 5 dá 25, né? Menos 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Menos o 3. Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós vamos ter que fazer o mínimo múltiplo comum entre os dois. Então, nós vamos relembrar o MC novamente. Então, 25, 4. E aqui nesse 3 vai ser como se fosse o 1. Então, a gente vai fazer. Tem pelo menos um par, dividimos por 2. Então, 2. Vamos continuar com 25. 2, 1. Vamos continuar com 25. Próximo primo seria 3, que não dá. Próximo primo seria 5. 5, 5, 5 e 1. Aí a gente calcula. 2 vezes 2 dá 4. V5, 20. E V5, 100. Então, o nosso mínimo múltiplo comum aqui é 100. A gente já sabe. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 100 dividido por 25 dá 4. E 4 vezes 9 dá 36. 100 dividido pelo 4 dá 25. 25 vezes 1 dá 25. 100 dividido por 1 vai dar 100. Esse 100 multiplicado por 3 vai dar 300. Agora, a gente vai cuidar a regrinha de sinal. Aqui nós temos 2 sinais iguais e aqui a gente vai ter um positivo. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode somar esses 2 negativos, tá? Vou continuar aqui em cima. Então, a gente vai ter 36, que é positivo, menos 325 sobre o 100. Aí eu somei os 2 negativos, tá? E agora eu vou diminuir com o 36. Bom, o que acontece? Bah, às vezes um número meio grande eu esqueço de calcular. Então, vamos aqui relembrar. A gente vai fazer 325 sinais diferentes diminui. Então, a gente já sabe que aqui a resposta vai ser negativa, porque sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. Então, eu tenho que pegar o 325 e diminuir pelo 36. E aí, a gente tem que relembrar uma coisa bem primitiva, que parece bem boba, mas eu tenho que relembrar. Este 5, ele não vai diminuir o 6, então eu tenho que retirar aqui uma unidade. Então, eu vou ficar com 15 menos o 6. Então, aqui vai me sobrar 9. Este 1 também não vai conseguir diminuir aqui o 3. Então, eu vou retirar uma unidade aqui
e vou colocar uma unidade ali no 1. Então, eu vou ficar 11 menos o 3. Então, eu fico com 8. E aí, sobra 2. Então, eu tenho menos 289 sobre o 100. Eu tenho que lembrar. Eu posso simplificar? Não tem como simplificar. Então, fica menos 289 sobre 100. Então, nosso próximo exemplo agora. Nosso próximo exemplo será 256 vezes 4 na nona potência, divididos por 8 na sétima potência. Aqui é um outro tipo de expressão. Como é que eu vou calcular? Essa expressão aqui, eu uso as propriedades da potência. Eu vou ter que tornar o 256, o 4 e o 8 numa mesma base. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que relembrar a decomposição em fatores primos. Então, eu vou decompor aqui o 256. Decompor por 2, eu sei que vai dar 128, por 2 vai dar 64, por 2 vai dar 32, 16, 8, 4, 2, 2 e 1. Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui vai dar 2 na oitava potência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse 256 por 2 na oitava potência, que é a sua forma decomposta. A mesma coisa eu vou fazer com o 4 e com o 8. Bom, a gente sabe que decompondo o 4, nós temos por 2 e que o 4, a forma decomposta do 4 é 2 elevado ao quadrado. Mas o que a gente tem que relembrar? Que nós vamos substituir este 4 aqui por 2 ao quadrado. Só que a gente tem que relembrar que este 4 já está sendo elevado na nona potência. Isso que a gente tem que lembrar e não pode esquecer. A mesma coisa nós vamos fazer ali com o 8. A gente vai decompor, na verdade a gente até já sabe a forma decomposta dela, mas eu vou decompor. A gente já sabe que é 2 elevado ao cubo, onde nós vamos substituir este 8 por 2 elevado ao cubo, mas a gente não pode esquecer que este 8 está sendo elevado na sétima potência. Agora nós vamos aplicar as propriedades. A propriedade da potência por potência, a gente multiplica. A gente vai multiplicar essas duas potências aqui. 2 na oitava potência, 2 vezes 9 dá 18, dividido por 3 vezes 7, 21. Potência de uma potência nós multiplicamos. Agora uma multiplicação de mesma base, que é aqui. Isso aqui é uma multiplicação de mesma base. A gente vai somar os expoentes. Então, a gente vai repetir e vai somar 8 por 18. E vai repetir o 2 na 21. Então, a gente vai somar 18 mais 8, que vai dar 2 na 26, sobre 2 na 21. O que a gente tem que lembrar?
toda fração é uma divisão. Isso aqui está em forma de fração, mas ela significa uma divisão. Não posso esquecer disso. Divisão de mesma base, a gente diminui os expoentes. Então, 26 menos 21 dá 2 na quinta potência. Como a gente está aplicando apenas as propriedades, a gente pode deixar em forma de potência como resposta. O meu muito obrigada e até o próximo vídeo.